Olá, amigos queridos, estamos chegando com mais um Como Vai Você, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, porque nós queremos cada dia mais poder trazer dicas de qualidade de vida e saúde para vocês. Eu estou muito feliz porque a cada dia mais pessoas comentam que estão nos acompanhando. Tem acontecido isso com você, doutor? Sim, tem sim. Eu tenho recebido bastante mensagens, o pessoal está gostando, as dicas dos nossos convidados têm sido muito boas. Como sempre, eu estou muito bem acompanhado com o médico mais amado do Brasil. Sabiam que ele tem esse apelido? Imagina, gente. Como vai você, doutor Nassif? Eu vou muito bem. Como vai você, Manu? Muito bem também. Bom. Hoje eu quero atender um pedido muito especial, de alguém que nos enviou uma mensagem, e foi o Jorge, Mas e é que surpresa, nos pediu... Então. Não é surpresa, já tinha alertado, né? Tá. O Jorge mandou uma mensagem pedindo para que a gente falasse mais sobre as técnicas cirúrgicas para o tratamento da obesidade. Então é sobre esse assunto hoje, a pedido do Jorge, mas que eu tenho certeza que vai interessar muita gente, né? Então, não acha que é um excelente assunto para a gente conversar? Acho, sempre é pertinente esse Então, assunto. obrigada, Jorge, pela sua sugestão. E eu já aproveito para lhe dizer que se você também tem algum pedido especial, quer ouvir a gente comentando sobre alguma coisa, pode não ser da área da obesidade, pode ser lá de outra especialidade Sim, médica, claro. nos mande que a gente vai convidar um médico aí para estar, outros médicos, outros profissionais da saúde e de outras áreas que a gente possa conversar aqui sobre esse assunto. Vamos atender o pedido. Doutor Nassif, mais ou menos há quanto tempo as cirurgias bariátricas existem? Puxa, a cirurgia bariátrica iniciou na década de 50 nos Estados Unidos. Já há bastante tempo. Muitos anos. De lá para cá as técnicas mudaram? Sim, as técnicas vieram evoluindo, não é? Até chegar a um ponto de que nós, o bypass, que é a linguagem de todos hoje, o bypass gastrojejunal, que é a cirurgia também conhecida como o bypass de Capella, o bypass de Fobbe, o bypass do Whitgrove, e, enfim, de vários. Foi uma técnica que ficou mais tempo sendo a principal técnica. Hoje também temos, de alguns anos para cá, a gastrectomia vertical, que é conhecida como sleeve, que também é uma técnica hoje, até em muitos lugares, mais realizada do que o bypass. E temos o balão intragástrico, temos uma técnica que o nome é duodenal switch, que é uma técnica que é mais desabsortiva. É tipo um bypass, só que ele é mais desabsortivo. Ou seja, tem muitas técnicas sendo usadas. Sim, nós temos que colocar assim, temos técnicas que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina e temos técnicas que chamamos hoje de emergentes, que são técnicas que provavelmente serão autorizadas em algum momento. Se comprovadamente boas, né? Sim, mas já tem, assim, são técnicas que já têm bastante estudo e devem ser recomendadas, provavelmente, para entrar no arsenal das técnicas recomendadas que nós podemos utilizar para beneficiar as pessoas que necessitam. Em tese, então, são técnicas em estudo? Não, já tem técnicas que têm bastante acompanhamento, bastante resultado já e provavelmente serão autorizadas. Já são realizadas, porém não constam lá na autorização do Conselho Federal de Medicina, que precisamos, a sociedade de cirurgia bariátrica trabalha para que isso seja regularizado. Entre todas essas técnicas realizadas, tem como a gente eleger as mais realizadas? Então, no nosso país, ainda o bypass é a técnica mais realizada. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o sleeve é mais realizado. Então, se a gente fosse falar de duas, seriam bypass e sleeve. São as duas que são mais realizadas. Isso. Você tem alguma técnica preferida? A técnica preferida para mim é a que o paciente precisa. Geralmente se realiza quais técnicas? Então, nós fazemos as técnicas que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Mas o que vai indicar a técnica é a avaliação individual de cada pessoa. E quem que vai decidir pela técnica? É o paciente que chega perguntando, será que eu devo escolher sleeve, eu devo escolher bypass? O paciente tem essa autonomia de escolha? Não, o paciente, às vezes, ele expõe já na primeira consulta o que ele prefere. Aí nós explicamos para ele que
ele vai fazer uma avaliação completa e, perante aquela avaliação, nós vamos dizer para ele qual é a técnica que atende melhor às necessidades dele. O tipo de preparo é diferente para uma técnica ou para outra? Vamos então falar aqui sobre sleeve e sobre bypass. Ok. Então, o tipo de preparo é diferente para o sleeve ou para o bypass? Não, a avaliação vai ser igual para todos os pacientes. Todos vão fazer as mesmas avaliações, os mesmos exames. E o que penderia, na sua condição, indicar mais, por exemplo, o bypass do que o sleeve? Para qual paciente? Para que característica? Pacientes que tenham uma obesidade com mais doenças, ou seja, o que a gente chama de síndrome metabólica, pacientes que tenham um diabetes ou hipertensão, a gordura no fígado, a alteração do colesterol, triglicerídeo, problemas articulares, enfim, aquilo que esse paciente precise associar a sua técnica ao desvio intestinal, porque o desvio intestinal tem uma função muito importante em melhorar a síndrome metabólica. O sleeve não faz o desvio. Não faz desvio. O sleeve nós vamos apenas mexer no estômago. Mas ele também atua melhorando a síndrome metabólica. E então, para qual paciente é mais indicado o sleeve? Então, isso é assim, veja, tem algumas situações que são contraindicadas o bypass. Então, por exemplo, pacientes que têm problemas, doenças hepáticas, pacientes que vão ser submetidos ou já foram submetidos ao transplante de rim, de fígado, enfim. Pacientes que têm uma idade mais avançada e que o que acontece com uma pessoa que tem uma idade mais avançada? A sua reserva fisiológica é menor. Uhum. Então, a gente tem que ponderar muito em oferecer uma técnica que vá agredi-lo menos. Então, não seria interessante nesse paciente uma técnica que tenha desabsorção. Então, mas, claro, também nesse uma avaliação caso, muito isso não quer dizer pessoal. que uma pessoa de idade avançada não vá fazer o bypass. Não Por outro lado, eu já ouvi você dizer que talvez o sleeve seja mais contraindicado para pessoas que têm tendência a refluxo. Sim, esse é o grande problema do sleeve, né? O sleeve é uma cirurgia que ela pode trazer o refluxo, e muitos ela vai trazer o refluxo. Mas existem pacientes também que melhoram do refluxo após o sleeve. Então, primeiro, a definição de que tipo é esse refluxo é muito importante. Segundo, a técnica, porque as técnicas da gastrectomia vertical, elas não são totalmente metotizadas, então elas são diferentes. Um cirurgião faz um pouquinho mais largo, outro cirurgião faz um pouquinho mais estreito, então, mas nenhuma delas impede o refluxo. Entendi. Mas a gente tem que avaliar também de que maneira essa gastrectomia vertical, o sleeve, foi realizado. Pacientes com refluxo, mas, por exemplo, um paciente jovem, adolescente, muitas vezes o sleeve naquela pessoa com a sua avaliação individual pode ser mais indicado. A melhor. Mulheres jovens, idade fértil, também às vezes pode se pender mais que não tenha um IMC elevado, que não tenha doença. Ou seja, é bem difícil que enquanto paciente, possa tomar uma decisão sem... Sim. O que é importante é que a sua avaliação toda vai indicar para qual técnica ele teria melhor resolução dos seus problemas. Entendi. E isso tem que ser exposto ao paciente. E daí se discute junto com o paciente a avaliação de toda a equipe e pondera com ele o que fazer. Novamente, a gente fala da necessidade de haver uma afinidade equipe-paciente. Com certeza, isso é fundamental. Em todas as técnicas, esse paciente vai passar pelo psicólogo, pelo nutricionista e também vai precisar emagrecer antes de fazer, sendo sleeve ou sendo bypass? O emagrecimento antes da cirurgia é uma coisa fundamental. Ele é quase que obrigatório. A perda de peso pré-operatório vai diminuir, minimiza muito complicações, faz com que esse paciente seja operado
porque a perda de peso melhora o perfil metabólico, melhora o fígado, melhora o espaço que nós vamos ter para fazer a cirurgia. Então, veja, se nós conseguirmos melhorar a saúde do paciente, levá-lo para uma situação mais segura para a cirurgia, é muito melhor. E a perda de peso traz isso. Então, é fundamental a perda de peso pré-operatório. E a recuperação é diferente de um paciente de bypass e de um paciente de sleeve? Sim, a evolução é muito parecida, né, no pós-operatório. Existem algumas coisas que se dizem, eu quero fazer sleeve porque eu não preciso mais tomar vitamina. Não é verdade, tem que tomar vitamina. Então, assim, a vitamina vai fazer parte da vida dessa pessoa, independente se for sleeve ou se for o bypass. Não é? Claro que uma tem uma área de desabsorção, outra não. Mas se o paciente segue com a equipe multidisciplinar a vida toda de uma maneira bem organizada, bem planejada, isso não vai trazer problema. Então, doutor, o que eu posso entender é que cada técnica, né, vai contemplar a necessidade de cada paciente. Claro, e lembrando que não são todos os pacientes que terão contraindicação a uma técnica. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não posso... eu tenho que explicar, nós temos que explicar ao paciente, assim, você tem um problema no teu fígado, vamos supor, que é muito prudente que não se faça o bypass. Uhum. Precisa fazer o sleeve. Mas fazendo o sleeve para você, nós podemos ter alguma consequência pós-operatória, que é o refluxo. Então, você explica para esse paciente. Então, o que eu posso entender é que a gente tem que ter uma consciência e compromisso com o tratamento. Claro, com certeza. É uma parte que não é só o médico, não é só a equipe. E uma equipe multidisciplinar bem treinada. Então, essas avaliações que ele vai passando... Ele vai compreendendo. Ele já vai compreendendo. Olha, acho que o doutor não vai fazer o sleeve, acho que o doutor vai fazer o bypass. Então, inclusive, essa compreensão começa a acontecer com a família do paciente também, né? Das mudanças de vida. Muito importante a presença de um familiar nessa avaliação. Gente, a cirurgia tem salvado muita gente, mas é um assunto que precisa ser levado a sério. Tem muita gente que não leva a cirurgia bariátrica a sério como deve ser. Tem muita gente até que acredita que a cirurgia bariátrica é uma facilitação. E é um tratamento hoje constituído bem sério de obesidade, tratamento padrão ouro, né? Mas que tem que ser levado a sério porque tem a participação do paciente. Sim, e hoje, Manu, a gente tem assim, o paciente tem as informações muito mais facilitadas. Existe campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que está toda hora mostrando que a obesidade é uma doença, que você não está fazendo cirurgia estética, você está tratando uma doença grave e que pode se tornar mais grave ainda porque ela traz outras doenças. Então, mas a sociedade tem feito um trabalho maravilhoso em relação a isso e dando essa informação ao paciente. Olha, doutor Nassif, todo mundo sabe que eu sou sua fã. E daí podem achar que eu estou puxando sardinha. Mas eu também sou seu fã. Podem achar que eu estou puxando sardinha para você, mas eu tenho um respeito muito grande pelo compromisso que você e a sua equipe têm em cuidar realmente da saúde desse paciente. Não adianta eu ter uma preferência por uma técnica e adotar com todo mundo, né? Sim. Não adianta eu ter uma conduta simplesmente de fazer a minha parte. É fazer com que o paciente entre junto, faça a sua parte. E isso é muito admirável, porque não é tão fácil de encontrar hoje em dia. Mas isso é importante, até porque nós estamos aprendendo sobre obesidade, aprendendo sempre, e cada vez aparecem mais situações que a gente fala, puxa vida, então a obesidade está fazendo, quem faz cirurgia bariátrica hoje tem que estudar muito, tem que estudar sobre outras situações, porque são doenças relacionadas à obesidade. Então, a gente tem que passar isso para a pessoa que tem a doença, de quão importante é tratar, para que você com seriedade, com compromisso, para que você tenha controle de saúde, né, controle das doenças que você tem, tendo uma saúde melhor
e uma qualidade de vida muito superior. Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Eu hoje quero encerrar com o versículo de 1 Pedro 3,12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Cabe a nós sermos justos, e Ele nos abençoará. Amém. E quando eu vejo um compromisso de um médico de verdade, eu vejo alguém que busca a justiça. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também pela sua companhia. Até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos com mais um Como Vai Você. Tchau, gente. Tchau, tchau.